Bem-vindos a mais um episódio do PodFert, o seu podcast científico sobre medicina reprodutiva. Eu sou Edson Borges Júnior e nesse episódio vamos discutir mais destaques do Congresso Europeu de Reprodução Humana, o 40º Congresso, que aconteceu entre os dias 7 e 10 de julho de 2024 em Amsterdã. Para enriquecer nossa conversa, temos a honra de receber o Dr. Jorge Vaz, da Clínica Vida Centro de Fertilidade. Separei aqui para esse podcast a síndrome de ovário policístico. Vou contar um pouquinho para vocês dos trabalhos que eu vi sobre a síndrome de ovário policístico. Tá? Vocês vêm falar que a síndrome de ovário policístico é de extrema importância, a gente sabe que 10 a 20% das mulheres podem apresentar essa síndrome na idade reprodutiva e que ela cursa, com irregularidade menstrual por anovulação. Um dos sintomas e sinais dessa síndrome, e é justamente o que causa a infertilidade. E o trabalho que eu vi muito bom foi do Dr. Sujoy, não sei exatamente como é que fala o nome dele, da Índia, onde ele apresentou um conceito sobre pacientes resistentes ao letrozol, porque muito lá atrás a gente usava o clomifeno, e a gente tinha alguns problemas com o clomifeno, porque causava hiperestímulo, gravidez gemelar, enfim, tinha muitas pacientes que eram resistentes e a gente tinha que evoluir para os tratamentos mais custosos ou mais complexos. E uns 10 anos o letrozol vem subindo no mercado, desde 2018 ele já é a primeira linha e facilita muito a nossa vida, a gente sabe disso, com quase sem taxa de hiperestímulo, com redução das gravidezes gemelares. Só que ele descreve o seguinte, mas existem pacientes que são resistentes ao letrozol e a gente vai direto seguir o mesmo caminho e usar gonotrofinas, e fazer outros tipos de tratamento, conseminação e fertilização. E ele propôs o seguinte, ele propôs tentar clomifeno, fazer o caminho, retroagir, fazer clomifeno para essas pacientes com letrozol. Então, ele escreveu 1.861 ciclos, onde 2,7% deles apresentaram resistência ao letrozol, mesmo subindo as doses, e fez tratamento com clomifeno dessas pacientes resistentes. E, para minha surpresa, 38% delas responderam ao tratamento. Ele teve gravidez, inclusive, com essas pacientes que trataram, que foram resistentes ao letrozol e foram submetidos ao tratamento com clomifeno. Então, bem interessante. Tá? A gente, eventualmente, não conseguiu com letrozol, pode tentar o clomifeno, achei muito interessante. A gente teve também a doutora Tuang, do Vietnã, que comparou os protocolos de maturação in vitro. Outro problema que a gente tem na síndrome de ovário policístico quando faz fertilização in vitro, a gente tem muitos ovos imaturos, e os protocolos que utilizam um tratamento prévio com FSH. Na verdade, eles pegam os ovos e mandam uma solução com FSH durante 1, 2 dias e fazem o protocolo. Ela utilizou o protocolo CAPA, de maturação in vitro. Então, já teve um trabalho randomizado, onde um faz um tratamento prévio de FSH e o outro não, só que ela não encontrou diferença. Outro trabalho interessante foi do Dr. Fan Wang, da China, também devo estar pronunciando errado, onde ele monitorizou o crescimento fetal de pacientes com síndrome de ovário policístico que engravidaram, e descreveu que existe uma restrição do crescimento ósseo e também do crescimento fetal, mostrando a importância da monitorização obstétrica da síndrome de ovário policístico. Teve também, o Dr. Arthur Yang, da Inglaterra, que apresentou também um novo teste para a gente ajudar no diagnóstico diferencial. Muitas vezes, quando a gente tem aquela paciente com uma oligomenorreia, na maioria das vezes é síndrome de ovário policístico, mas alguns não são. Então, ele tentou introduzir um novo teste, que é a quispectina. A gente estimula essa paciente com a quispectina, e as pacientes que aumentar o FSH, provavelmente é uma disfunção hipotalâmica, as que não aumentam o FSH, diminui provavelmente a síndrome de ovário policístico, tem que validar, enfim. Interessante, aliás, o mais interessante que eu achei foi a doutora Frederica Barbalho, da Itália, que ela apresentou uma tabela de hormônio antiwalleriano, que é um dos problemas que a gente tem com o novo consenso agora de 2024, desculpa, de 2023, da síndrome de ovário policístico, onde ele diz que a gente pode usar o MH, o hormônio antiwalleriano, no lugar do ultrassom. Só que não diz para a gente qual é
ponto de corte que a gente deve utilizar para usar o hormônio esfregando como critério diagnóstico. Ela fez uma tabela relacionada à idade, enfim, com vários cálculos estatísticos, e a gente está chegando à conclusão do número assim, 3,7 vai ser esse ponto de corte, mas também precisa ser validado. Enfim, a gente já começa a progredir para a gente ter um ponto de corte no hormônio esfregando para diagnosticar síndrome de ovário policístico. E, gente, é isso que eu tinha para falar para vocês, que eu vi aí de novo na síndrome de ovário policístico nesse último congresso. Agora vamos ouvir o Dr. Oscar Duarte Filho, da Clínica Vida Bem-vinda, de São Paulo. Uma sessão bastante interessante que eu assisti foi uma sessão sobre imunoglobulina intravenosa e prednisolona para mulheres com perda gestacional recorrente inexplicada que foram submetidas a tratamentos de reprodução assistida. Foi um estudo randomizado, duplo cego e controlado por placebo. É um estudo que foi desenvolvido na Dinamarca, em Copenhague, e foi apresentado na segunda-feira, dia 8, na sessão de abortamento recorrente. Então, a pergunta principal que o estudo quis responder foi: será que imunoglobulina intravenosa e prednisolona em combinação afetam as taxas de gravidez evolutiva em mulheres com perda gestacional recorrente fazendo tratamento de reprodução assistida? E a resposta resumida é que sim, essa combinação de imunoglobulina intravenosa e prednisolona aumenta as chances de gravidez evolutiva nesse grupo de mulheres com aborto recorrente inexplicado fazendo tratamento de reprodução assistida. O que já se sabia até então dos estudos de coorte? Que a imunoglobulina, em combinação com a prednisolona, resultava em taxas de nascido vivo mais altas quando comparado a pacientes que não faziam esse tratamento e que tinham um histórico de perda recorrente gestacional depois de tratamento de reprodução assistida. As taxas dos estudos de coorte falavam em 34% a 37% de nascido vivo no grupo tratado, contra 12% no grupo não tratado. Só que os estudos de coorte não são os estudos ideais para avaliar intervenção, e por isso a ideia de realizar esse estudo prospectivo, controlado, randomizado, duplo cego, na Dinamarca. E como foi feito o protocolo de tratamento para essas pacientes? O grupo intervenção recebeu 5 mg de prednisolona por via oral do primeiro dia da menstruação até o dia da transferência. E do dia da transferência em diante, a dose era aumentada de 5 para 10 mg. A imunoglobulina intravenosa era feita na dose de 400 mg por quilo. A primeira aplicação era feita no dia da transferência e depois realizava-se novas aplicações a cada 2 semanas, do dia da transferência até 8 semanas de gestação. O estudo incluiu 74 pacientes com menos de 41 anos de idade e com pelo menos 2 perdas gestacionais consecutivas, fossem elas bioquímicas ou clínicas, depois de ter realizado o tratamento de reprodução assistida. As mulheres foram randomizadas 1 para 1, nos 2 grupos, e foram seguidas semanalmente durante o primeiro trimestre de gestação para avaliar se a gravidez havia tido sinais de implantação embrionária, se havia sinais de batimento cardíaco que confirmassem a gravidez evolutiva. Os critérios de exclusão foram síndrome antifosfolípide, obesidade grau 2, ou seja, índice de massa corpórea acima de 35, malformações uterinas, alterações nos pais em relação à parte genética, no cariótipo, reserva ovariana muito baixa, menor do que 4 picomol por litro, contraindicações ao uso de algumas dessas drogas que estavam sendo testadas, doenças tiroidianas ou se a paciente já havia tentado fazer tratamento antes com imunoglobulina sem sucesso. E o que se observou após a randomização? Que a taxa de gravidez ongoing nas pacientes recebendo imunoglobulina foi de cerca de 30%, enquanto nas pacientes que não receberam imunoglobulina foi de 9,5%. E essa diferença foi estatisticamente significante. Portanto, os autores concluíram que a administração conjunta de prednisolona com imunoglobulina intravenosa reduz a chance de abortamento em pacientes com histórico de perdas gestacionais de repetição idiopáticas e que estejam realizando tratamento de fertilização in vitro. Por fim, vamos pegar alguns insights do Dr. Renato Tomioka, também da Clínica Vida Bem-vinda de São Paulo.
O pré-congresso 9 foi sobre estimulação ovariana, mas houve uma sessão sobre a perda de peso antes da FIV, se vale a pena ou não, sendo que o professor George Grisinger defendeu o não e o professor Richard Legor defendendo o sim. Então, começando pelo Grisinger, ele mostra uma relação entre ser obesa e a associação com outros fatores, né, não de uma forma independente para ter uma menor taxa de nascido vivo. Ele demonstra que, através de um estudo de 2017 da Fertility Sterility, que a obesidade está associada a uma pior desfecho gestacional, aumentando o risco de abortamento, de prematuridade, de pré-eclâmpsia e de algumas outras complicações placentárias, mas alguns estudos mostrando que a taxa de número de óvulos maduros, a morfocinética e a euploidia são iguais em pacientes com IMC acima ou abaixo de 30. E aí ele transiciona então, mostrando que o que a gente pode fazer. E aí ele indica os estudos clínicos que mostraram o desfecho de intervenções de lifestyle, como dieta, exercício e mudanças comportamentais, mostrando que não houve nenhum estudo até hoje com essas intervenções mostrou melhora do desfecho da fertilização, principalmente o estudo mais tradicional nessa área, que foi do New England, em 2016, mas ele mostrou alguns outros mais modernos. Quais são as críticas aqui? As poucas pacientes conseguem terminar o estudo. Então, apesar de ter um time super motivado, dedicado para fazer mudança de lifestyle, que a gente sabe que não é fácil, apenas 12% das pacientes no estudo de 2020 completou o trial, teve um dropout muito alto, mesmo com um time altamente treinado e motivado para isso. O estudo da Human de 2017 mostrou que perdeu até 9 quilos com a dieta hipocalórica líquida, mas isso não teve melhora de taxa clínica de nascido vivo. E a perda de peso, então, não mostrou melhores resultados, e o tempo investido nisso é ruim para a fertilidade. E aí ele fecha a aula falando que talvez a gente perca muito tempo valioso, principalmente para essa população de mulheres que vem com uma idade acima de 37 anos, e que é mais interessante a gente focar nos tratamentos de FIV do que em mudanças de estilo de vida. E aí veio o Richard Legor a seguir. O Richard Legor começa já a apresentação dele falando que ele tem viés, ele tem conflito de interesse, porque ele participa da Novo Nordisk como uma das pessoas que palestra, e a gente sabe que a Novo Nordisk tem os principais medicamentos hoje para perda de peso, que é a liraglutida e a semaglutida. E ele acha que, na verdade, as mudanças de lifestyle são muito fracas, perto do que a gente tem hoje de ferramenta para mudar o campo da obesidade, incluindo esses medicamentos que ele tem viés. Ele cita uma revisão sistemática desse ano, 2024, que mostrou que não teve diferença a perda de peso em relação a desfecho clínico na FIV, mas ele coloca que o que importa não é apenas o nascido vivo, mas sim o binômio bebê e mãe saudáveis. Então ele mostra, e aí ele começa essa apresentação a mostrar que um estudo de obesidade sem doença crônica, obesidade per se, aumenta sim doença hipertensiva específica da gestação, eventos cardiovasculares maternos e complicações fetais. Ele mostra um outro estudo com resultado negativo, que é um estudo da PLOS-MED 2022. Então ele faz um ponto e contraponto dentro da própria apresentação, e ele acaba mostrando um estudo em que o lifestyle reduziu sim a diabetes mellitus gestacional, quando o estudo quando teve força, né, quando teve power para esse desfecho e não só para nascido vivo. E aí ele comenta o estudo do New England de 2023, em que as mulheres tendem a perder mais peso do que homens quando a gente faz intervenções, inclusive de medicamento, e que não engravidar não é um problema grande de saúde pública. Esse é um slide interessante da aula, em que ele comenta que a infertilidade sim é um problema, mas não é um problema extremamente grave de saúde, né, para a pessoa. Agora, quando a gente engravida uma paciente que é obesa, a gente pode piorar a saúde pública, né, porque você aumenta risco fetal,
aumenta risco materno e inclusive internações e problemas de saúde pública geral. Ele propõe então o freeze first e fat second, né, que no conceito de que primeiro você faz uma estimulação ovariana, congela embrião ou óvulo e num segundo momento perde peso para depois fazer a transferência, que é um conceito exatamente que a gente faz já tem alguns anos. A gente sabe que a paciente obesa ela consome mais gonadotropina, mas não tem estudo mostrando que a obesidade está associada a uma pior qualidade de óvulo ou de embrião. Então isso reitera a ideia da gente estimular com doses mais altas, coletar, congelar, ou seja, garantir o tempo, né, que é o mais tempo sensível ao óvulo, fazer estratégias de perda de peso mais intensas, inclusive eu particularmente gosto, sim, de alguns casos associar a semaglutida, e aí num outro momento, depois de meses, com o tempo, a gente transferir um embrião reduzindo o risco de gemelaridade e complicações, mas melhorando provavelmente a taxa de implantação e risco gestacional. Claro que a gente não tem estudo ainda disso, com essa estratégia, mas como existe uma associação muito forte, é bem provável que isso faça muito sentido mesmo num trial clínico. E acho que o take-out disso tudo é que perder peso é importante, pode ajudar nos desfechos materno-fetais, mas as intervenções de estilo de vida são fracos ainda, são demorados e pouco eficientes, podendo gastar muito tempo e piorar a competência oocitária e até a qualidade do embrião. Como a obesidade não parece piorar essa competência oocitária, nem a taxa de neoplegia, a gente poderia fazer essa estratégia de primeiro congelar embrião, perder bastante peso, otimizar metabolismo, mudanças comportamentais, para aí sim a paciente engravidar com mais segurança e mais saúde e com certeza menos risco. Esperamos que tenham gostado e aprendido com as discussões de hoje. Fiquem atentos para os próximos episódios, onde continuaremos a trazer conteúdos relevantes e atualizados sobre a medicina reprodutiva. Até a próxima!